Olá, bem-vindo! Então é isso, galera. Se você vai fazer a prova da Unicamp, esse é o assunto que você não pode deixar de conhecer. São as propriedades coligativas que eu vou mostrar já já para vocês aqui, tá? Então, cuidado, por favor. Vou deixar algumas aulas para vocês, vou deixar uma aula disponível para você aqui no card completa para você destruir. Mas rapidão, quero mostrar para você um esquema rápido. Vai, dá uma olhada no exercício, fechou, assista a aula daqui a pouquinho. Bora lá? Então, olha só. Galera, primeiro, pressão de vapor, algo que é importante, não é propriedade coligativa, tá? Pressão de vapor é uma propriedade da substância, da matéria, assim como a densidade, assim como a temperatura de fusão e ebulição. Então, por favor, cuidado. Não é uma propriedade coligativa. O que é essa pressão de vapor? Essa pressão de vapor é a pressão que a gente vai medir no momento em que a fase vapor e a fase líquido de uma substância entram em equilíbrio. Fechado? E a ideia é o seguinte: olha só, quanto maior a pressão de vapor, mais uma substância passa para o estado gasoso, mais volátil ela é. E quanto mais volátil ela for, eu tenho que interpretar que menor vai ser a força intermolecular, a força entre as moléculas. Fechado? Outro ponto, eu tenho maior temperatura, eu aumento a pressão de vapor. Vê se faz sentido. Se eu começo a esquentar aqui, ó, taca fogo, esquenta o líquido não passa mais para o estado gasoso? Se ele passa mais para o estado gasoso, ele produz mais vapor. Mais vapor, maior pressão de vapor. Fechado? Então, a pressão de vapor vai depender de quê? De quem é a substância e de temperatura. Então, vamos colocar aqui, PV depende da substância, a força intermolecular, e da temperatura. Então aqui eu trouxe um gráfico, mas eu poderia ter trazido dois gráficos para vocês, assim, ó, bem bonito. E aí, vou fazer em outra cor aqui, vou fazer em rosa, só para facilitar. Dois gráficos. E aí a prova vai te perguntar, porque você sabe que a Unicamp adora a questão de gráfico, né? Adora a questão de gráfico. O que você vai fazer é, nesse gráfico mais acima, mais à esquerda, você vai escrever mais volátil. Eu já volto aqui. Eu já volto aqui. O mais volátil, quem é? É a substância que você tem maior pressão de vapor, ou seja, as menores forças intermoleculares. Fechou? Boa. E a ebulição, o que acontece? A ebulição é o ponto em que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Vou deixar para você o link, já lá no começo, deixei o card para você ir nessa aula assistir melhor explicado. Beleza? Mas guarda isso. Quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição, mais fácil passa para o estado gasoso. E quanto maior a atmosfera, a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição, porque como se a pressão atmosférica segurasse o líquido na forma líquida. Muito bem. Quando eu adiciono um soluto não volátil, quando eu adiciono um soluto num solvente, algumas propriedades desse solvente mudam, assim como a pressão de vapor, assim como a temperatura de ebulição, de fusão e a pressão osmótica. Então, galera, muito cuidado, tá? O que são propriedades coligativas? São mudanças nas propriedades do solvente quando um soluto não volátil é adicionado. Então, adicionei um soluto, eu vou mudar algumas propriedades do meu solvente. E essas propriedades que mudam, tá? Elas vão mudar dependendo do número de partículas de soluto. E não se o soluto é iônico ou se o soluto é covalente. Tranquilo? Então, olha só, e isso para uma prova de primeira fase, tu não precisa fazer cálculo. Você só precisa entender o seguinte, que quando eu adiciono soluto, é como se o soluto segurasse o solvente na sua fase.
Então, se o solvente é líquido, o soluto vai segurar o solvente na fase líquida. Beleza? Anota isso. É como se o soluto segurasse o solvente na sua fase. Então, eu tenho água e coloco sal, eu vou ter o soluto impedindo a passagem de água do seu estado líquido para o estado gasoso. Dificulta a passagem. Diminui a pressão de vapor. Aumenta a temperatura de ebulição. Então a água com sal tem uma temperatura de ebulição o quê? Superior à água pura, porque o sal é um soluto que está dissolvido. Onde você vê isso? Nos radiadores de carro, que se coloca aquele aditivo de radiador. Diminui a temperatura de fusão, isso é importante para quem vai fazer a prova, tá? Fica fácil derreter, difícil congelar. Boa? E aumenta a pressão osmótica que nós chamamos de π. Show? Legal. Então, se você não conhecer propriedades coligativas, está conhecendo agora, deixa o seu curtir, vai para a prova muito tranquilo, sabendo que uma questão dessa você vai encontrar lá. E antes da gente resolver o exercício que estava na prova da Unicamp, para vocês verem como é que a prova cobra, é um aviso, tá? Para a segunda fase, nós temos aqui no Resolvendo a Química um curso voltado para questões de prova específica. Fique de olho, você já pode se inscrever para garantir aí a sua vaga, assistir algumas aulas. Beleza? Boa! Legal, vamos lá. O sal faz a água ferver mais rápido? Essa é uma pergunta frequente na internet, mas não tente responder com argumentos lá apresentados. Seria muito difícil responder a pergunta tal como está formulada, pois exigiria o conhecimento de vários parâmetros termodinâmicos cinéticos no aquecimento desses líquidos. Do ponto de vista termodinâmico, entre tais parâmetros caberia analisar os valores de calor específico da temperatura de ebulição da solução em comparação com a água pura. Parou. Uma coisa a gente já sabe: a solução, em comparação com a água pura, a temperatura de ebulição da solução é maior. Por quê, prof? Porque a temperatura de ebulição da água pura. Por quê, prof? Porque ebulioscopia. Beleza? Show. E aí, continue, já sabemos uma. Aí, vamos embora. Considere massas iguais da água e da solução. Da água e solução. Se apenas desses parâmetros, que parâmetros? Temperatura de ebulição e calor específico fossem levados em consideração, a solução ferveria mais rapidamente se o calor específico fosse da solução, ferveria mais rapidamente se o seu calor específico fosse menor que a da água pura, observando-se ainda que a temperatura de ebulição da solução é menor. Já está falsa. Temperatura de ebulição da solução é o quê? Maior. Letra B também está falsa. Ele fala que a temperatura de ebulição da solução é menor. Ficamos entre C e D. Prof, mas e aí? Ó, que macete. Que macete. Olha que interessante. A massa é a mesma. A massa é a mesma. Para que eu consiga ter uma variação de temperatura ideal, e a mesma para as duas, aquela que tiver menor calor específico, varia mais a temperatura com uma mesma quantidade de calor. Então, com mesmo calor, com mesmo que menor calor específico, menor calor específico, irá ferver mais rápido. Beleza? Então, resposta certa, letra C. Letra C. Show? Espero que você tenha gostado. Essa questão de 2020 caiu uma muito parecida em 2021, falando sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado e até uma próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.